PNL salvou meu casamento. Essa é uma frase que eu escuto muito depois que os alunos vêm mergulhar no processo de autoconhecimento através da programação neurolinguística. Eu não sei, você já conhece a PNL? A programação neurolinguística? Eu sou Luísa Lopes, sou diretora fundadora do Indesp e nesse vídeo eu quero passar para você algumas dicas para que seu casamento, seu relacionamento afetivo possa fluir com mais facilidade. Se você ainda não me segue, não me acompanha, assina aí o meu canal e clica também nesse sininho, porque toda semana tem conteúdo novo. E dessa forma você nos ajuda a divulgar, a propagar o bem. O que vem a ser PNL? Programação Neurolinguística. Parte do princípio que todos nós somos programados. Nós trazemos para o relacionamento conjugal a nossa mochila de vida. E quero focar um pouco nisso porque, afinal de contas, hoje é dia dos namorados. Quando nós encontramos o nosso parceiro ou parceira, nós trazemos nossas crenças, nossos valores, nossos traumas, nossas feridas e também nossas habilidades, nossas qualidades. E quando encontramos o outro, ele também tem uma mochila de vida carregada de coisas que às vezes a gente só toma consciência na relação do dia a dia, na convivência. E aí, meus amores, eu que estou casada, como eu gosto de brincar com meus alunos, eu estou com o Mormeu há 50 anos, porque estou com ele desde os meus 17 anos. E ele tinha 24 anos quando eu o conheci. Então hoje ele está com 74 e eu com 67. E eu afirmo uma coisa para você que está aí me escutando. Se não fosse a PNL, é quase certo que a gente não estaria juntos. Por quê? Porque não basta você amar uma pessoa, é necessário que ela se sinta amada. E eu sou de um jeito, o outro é de outro jeito. Aquilo que eu gosto que faça comigo não é o mesmo que o outro quer que eu faça com ele. Então nós viemos com as nossas carências, com as nossas necessidades, que muitas vezes queremos que o outro preencha. Eu falo com as pessoas, às vezes as pessoas ficam planejando a festa de casamento e convite e aquele estresse todo. Eu penso, o quanto você está preparada para uma jornada a dois, debaixo do mesmo teto, né? Hoje as pessoas convivem, fazem um test drive com o namorado, aí sente se é isso ou não, mas ainda assim, às vezes a gente se surpreende com o outro, porque a gente se surpreende até com a gente mesmo. Quantas vezes a gente tem um tipo de comportamento e a gente fala, nossa, por que eu fiz tal coisa? Nossa, eu devia ter falado e não falei. Meu Deus, por que eu não fiquei em silêncio? Ou por que eu não me expressei da forma que eu gostaria? É porque nós somos seres programados. E existem algumas crenças que nós carregamos que estão abaixo do iceberg, que determinam muito a nossa postura diante da vida e diante do outro. Eu que passei por muitos altos e baixos no meu casamento, muitos mesmo, a ponto de eu falar assim, gente, o que eu tô fazendo com esse cara? O cara não conversa, o cara só fica no diálogo interno, não é carinhoso comigo, eu ficava cheia das historinhas, focando naquilo que era problema, que era defeito, com a expectativa lá em cima de que um dia, fé em Deus, que ele vai mudar. Mas pode ser que não mude. Mas quando a gente muda, a gente vai plugar uma outra faceta desse ser. Por quê? A gente aprende na PNL, comportamento é resposta de comportamento. Se eu estou agindo de um jeito com meu parceiro, que está me dando a resposta que não é a que eu quero, a primeira coisa, eu tenho que rever a forma que eu estou lidando com essa pessoa.
Por quê? Porque a gente projeta muito no outro as nossas questões mal resolvidas. E a crença que eu tenho é que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, aquela pessoa que é tão diferente de mim é a pessoa que eu mais preciso na minha vida. No meu caso, construímos uma família, construímos juntos um instituto. E às vezes eu penso, meu Deus, será que Deus estava maluco quando criou esse cara para construir uma família comigo? É mais ou menos assim, eu sou o fogo, eu sou o sol, eu sou para fora, eu sou comunicativa. Ele é a água, ele é a paz, ele é aquela pessoa introspectiva. E eu fico assim, gente, o que acontece com essa pessoa? Mas depois da programação neurolinguística, eu entendi. Na PNL a gente chama de metaprograma, o jeitão de cada um funcionar. Eu entendi que eu sou extremamente sinestésica. Sabe sinestésica? É a pessoa que gosta de abraço, aquela pessoa que é espontânea, gosta de conversar, que lida bem com o caos e que resolve as coisas. E se tiver que pedir alguma coisa, sabe assim? É uma pessoa mais sinestésica. É uma pessoa que ela é mais sensível, ela tem característica muito específica, ela faz amigos do nada, porém ela é desorganizada. Muitas vezes ela é extremamente sensível, ela detesta que alguém manda nela. E aí eu tô lá com o amor meu, né? O homem que teve a sorte de casar comigo, que é muito diferente de mim. Ele é mais auditivo. Na PNL, esse metaprograma auditivo é uma pessoa que é muito analítica, que ela conversa muito com ela mesma. Na maioria das vezes eles são mão de vaca, pessimista, adora controlar tudo. Uma mulher como eu falava, eu sou incontrolável, não quero ninguém me controlando. Mas depois a gente vê, meu Deus, se eu tivesse casado com uma pessoa igual a mim, eu já estava entre tapas e beijos há muito tempo. Meu casamento não teria dado certo. Só que até que eu entenda isso, muita água já tinha rolado debaixo da ponte. A gente não chegou a se separar, mas muitas vezes nosso casamento teve por um fio. E aí eu aprendi essas ferramentas, e ele também. E a gente começou a entender, né? Eu sou eu, o outro é o outro, nós somos diferentes e tá tudo bem. Eu aprendo a respeitar o modelo de mundo do outro. Eu entendo que ele é diferente, a infância dele, a história de vida dele formatou esse tipo de homem que ele é. A minha história de vida, a minha infância, fez de mim o jeito que eu sou. E eu costumo brincar, a gente não se completa, mas a gente se complementa. E eu aprendi a honrar, a admirar ele do jeito que ele é. Aí você fala assim, mas não é simples, né, Luiz? Eu falei, não é simples, porque eu tenho que aprender a me amar primeiro. Eu preciso preencher minhas carências. Eu não posso ficar esperando muito do outro. Então, quando a gente aprende a ser feliz às custas da gente, como a gente fala no interior de Minas, a gente para de ficar enchendo o saco do marido, sabe? Ah, porque você não sai comigo. Ah, porque o cara é caseiro, sempre foi. Aí você não viaja comigo. Não vai viajar, deixa ele na dele. Vai com as amigas, arruma uma forma de não ficar forçando a barra com o seu companheiro. E aí a gente aprende tanta coisa maravilhosa para colocar em prática, para a relação ficar mais nutrida, para a gente poder ficar bem, mesmo outro sendo muito diferente, ainda assim há amor. E sabe o que faz as discussões acontecerem? A dificuldade na comunicação. O auditivo não é de conversar. Ele chega na frente da televisão ou eu fico escutando notícia o tempo todo assim. E não é de observar, você tá com a cor que ficou bem em você. Não vai acontecer.
O auditivo, ele está pensando o que ele vai fazer hoje para não faltar nada. Ele está sempre, o jeito de amar dele, muitas vezes é servir. E sinestésico gosta de abraço, gosta de beijo, gosta de carinho, gosta de dançar o forrozinho assim do nada. Auditivo é tipo assim, me deixa quieto. E aí a gente aprende a fazer rapport. Uma ferramenta para a gente criar conexão com o outro. Gente, eu não tenho paciência para televisão. Eu não gosto de TV, a não ser que seja um filme muito especial, uma série. Mas o auditivo adora. Ele consegue relaxar vendo um jornal cheio de notícia ruim. Se eu fico lá um pouquinho, daí a pouco eu tô... Nossa, eu fico chorando, apavorada, nem vou dormir à noite. Mas eu vou fazer rapport. Rapport é uma palavrinha que significa criar conexão com o outro, construir uma relação de confiança. E uma das coisas que a gente aprende no rapport é espelhar. O que eu faço? Ele está sentado no sofá, eu não gosto de TV, mas eu sento um pouquinho. Eu fico do lado. Eu me interesso um pouco por aquele universo. Às vezes eu mais atrapalho que ajuda. Quem está jogando? Tá quanto jogo? Mas fico ali um pouquinho. Eu aprendo a acompanhar para depois conduzir. O que significa isso? Eu não fico cobrando. Eu sou falante, ele não. Então eu escuto o silêncio. Eu aprendo a acolher. Eu começo a ver a pessoa além daquilo que está aparente. Eu aprendo a me colocar um pouco no lugar do outro. Então, por exemplo, se a pessoa chega do trabalho e fala, ai, hoje o dia não foi fácil. O que normalmente o cônjuge fala, ai, nem o meu. Faz isso mais não. Quando ele falar o dia hoje foi difícil, você fala, me fala mais sobre isso, amor. Não foi fácil o seu dia? Quer conversar um pouco? Me conta o que aconteceu. E ele vai ficar encantado, ele vai falar, nossa, que bom que eu tenho você para desabafar. Quantos casais, né, estão vivendo uma grande solidão mesmo juntos, porque a gente não aprendeu a conectar. No casamento tem que conectar para funcionar. E cada um é de um jeito, e o jeito de conectar é diferente. Então, meus amores, tem uma jornada linda. Quando a gente tem as ferramentas certas, eu aprendi a me fazer companhia, eu aprendi a me amar, eu aprendi a me acolher e parei de ficar dependendo dele para poder construir um bem-estar interno, para poder me sentir feliz, porque somos diferentes. E com todo respeito, mesmo aquela frase bíblica, faça ao outro o que quer que faça a você, a PNL nos dá um outro ponto de vista. Faça ao outro o que o outro quer que você o faça. Porque para uma pessoa auditiva, quanto menos a gente fala, melhor. Não dá para falar de projetos, futuro, sonho, com uma pessoa muito auditiva. Não dá. Porque eles são muito pé no chão. Muitos deles passaram por muita dificuldade na infância. Muitas pessoas que têm esse perfil ainda tá com medo de faltar amanhã. A forma que eles conversam é sempre assim, isso aqui não vamos fazer isso mais não, porque não está compensando, não vai fazer. E o sinestésico, ele quer ir além, ele vê possibilidade em tudo, ele é muito otimista. Então, meus amores, não basta amar uma pessoa. É preciso descobrir a senha do Wi-Fi dela. É preciso aprender a se comunicar de verdade. E quando eu estou falando de cônjuge, pode ser seu filho, pode ser sua filha, pode ser seu pai, pode ser seu sócio, seus colaboradores. Cada um tem uma senha de Wi-Fi. Eu preciso sintonizar. Como, Luísa? Uma das coisas muito importantes e simples, e nem tudo que é simples é fácil, mas é a gente
estar presente. Você está falando com uma pessoa mais auditiva ou até mais visual, não fica no celular, não fica falando muitas coisas, não interrompa. Como que eu não vou interromper? Coloca a língua no céu da boca, ó, igual eu ensino meus alunos. É mesmo? Olha, me fala mais. E deixa o outro falar. É incrível como tudo muda com dicas simples que a gente aprende na PNL. A gente aprende que naquela mochila de vida tem um menino ou uma menina sofrida. E você vai perceber nas atitudes do adulto que convive com você o reflexo da infância. E quando possível, se o casal pode entrar num processo de autoconhecimento juntos, eles vão adquirir uma maturidade incrível, como eu e Mormeu adquirimos. Coisas que eu sofri antes, hoje eu fico rindo. Se eu chego na sala dele e ele tá sério, faz uma cobrança sobre alguma coisa, eu volto de cara, eu falo, peraí amor, vou te dar a oportunidade de me receber diferente. Boa tarde. Porque o que vai acontecendo no casamento, na maioria das vezes? A gente vai perdendo a nossa naturalidade para agradar o outro. E quando o outro olha, cadê aquela mulher que um dia deixou ele tão encantado? E vice-versa. Então tem que haver um jeito para a gente criar um espaço seguro para o outro ser o verdadeiro outro. E a gente poder realmente ser quem a gente é. É tanta coisa que a gente aprende com as ferramentas da PNL, mas se a gente melhorar, aprender só a se comunicar, a fazer perguntas, a não trazer nada tão assim, ser tão inflamável, magoável, machucável, nosso anestésico, nossa, às vezes a gente sofre demais por qualquer coisa. Então a gente vai aprender a dissociar. Quando a pessoa fala uma coisa, em vez de você deixar aquela flechinha entrar no seu coração e te machucar, você pode falar, nossa, que interessante seu ponto de vista. Obrigada por me deixar saber como você pensa a meu respeito. Prometo que eu vou refletir sobre isso. Você consegue imaginar que tapa de luva? Consegue imaginar o efeito disso? É simplesmente maravilhoso. Então, aprenda a se amar. Como eu brinco com meus alunos, vai se amar, pô. Para de ser tão magoável, machucável. Vai se autoconhecer, porque dificilmente eu vou apostar no estranho. Se eu não me conheço, como é que eu vou me valorizar? O que não falta é oportunidade, né? Aqui no INDESP, no Instituto de Desenvolvimento Pessoal, a gente tem um banquete, um menu de possibilidades para você se autoconhecer, melhorar sua comunicação, seus relacionamentos, gerenciar suas emoções, desconstruir essas crenças limitantes que estão bloqueando a sua vida, pesando na sua mochila de vida. Foi com a PNL que eu fortaleci meu casamento, que eu aprendi a perdoar, que eu aprendi a respeitar, que eu aprendi a me posicionar com meus filhos, com a minha família. Foi com a PNL que eu tirei a poeira dos meus sonhos. E quando eu olho a minha jornada, eu não saberia te dizer quem seria eu sem essas ferramentas. Luísa, mas existem muitas outras. Existem, mas a PNL é muito pragmática. Como diz a minha querida amiga, aluna, Isa Minatel, a santa PNL. Eu também tenho essa crença, porque ela põe a gente mais perto de Deus. PNL é a ciência do como. Você aprende como gerenciar as emoções, como ressignificar a sua história, como perdoar o que assim parece imperdoável. Como? E é tudo isso que a gente precisa. Me deixa saber se fez sentido para você, comenta aí se você já conhece a PNL, se gostaria de conhecer.
Talvez você queira vir para a nossa comunidade do Clube Indesp, onde toda semana a gente se encontra e entrega ferramentas online, ao vivo, ou quem sabe, para a turma que vai começar daqui a pouco, presencial. Manda uma mensagem para mim. Eu tô aqui para te apoiar nessa jornada. E olha, são 3 décadas, completando agora 210 turmas de um curso de 120 horas que muda a nossa forma de enxergar a vida, que transforma de dentro para fora. Se fez sentido para você, curta, compartilhe, deixe que mais pessoas saibam que não precisa da gente ficar tanto nessa sofrência. A gente pode enfrentar nossas sombras, despertar nosso potencial e viver uma vida que realmente vale. Beijo carinhoso, e se você quer mais informação, vai lá para o nosso Instagram, luisalopes.pnl, ou o nosso instituto, que é Indesp, Indespes. Gratidão.